Olá, está começando mais uma edição de Síntese. E você, amigo da TV Justiça, já sabe, é o momento de rever os destaques das sessões plenárias que aconteceram durante a semana, mais especificamente quartas e quintas-feiras. Hoje nós vamos ver exatamente as sessões que aconteceram, os destaques das sessões dos dias 7 e 8 de outubro de 2009. O interessante, Lídia, é que, particularmente no caso do primeiro julgamento que nós vamos ver agora, é um julgamento que foi em função de uma cautelar, ou melhor, de duas cautelares, com consequências praticamente imediatas para o estado de Tocantins. Com certeza, até porque pela urgência haveria necessidade que os ministros decidissem essa cautelar rapidamente, até mesmo pelo efeito que ela ia causar nas eleições do estado. Então, uma decisão que teve que ser tomada de uma forma urgente, até porque é através de uma cautelar mesmo, e a cautelar já é uma ação que visa suprir essas necessidades que o direito traz no dia a dia. Inclusive, essas duas ações que nós vamos ver agora, elas não estavam previstas inicialmente para julgamento na sessão plenária daquela quarta-feira, mas em função da urgência, elas entraram na pauta e o julgamento aconteceu. Do que é que estamos falando? Estamos falando do julgamento conjunto da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.298 e da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade também 4.309. Relator ministro César Peluso. As partes PSDB versus governador do estado de Tocantins e Assembleia Legislativa do estado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou no dia 8 de setembro deste ano, por unanimidade, a cassação dos mandatos do governador de Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, e do vice Paulo Sidney Antunes, do PPS. Cassados no dia 26 de junho por abuso de poder político nas eleições de 2006, ambos deixaram o cargo imediatamente. O PSDB apresentou duas ações diretas de inconstitucionalidade contra as leis estaduais que regulam este processo eletivo, para impugnar o pleito marcado para quinta-feira, dia 8, justamente por aí a necessidade da urgência do julgamento no dia 7. Portanto, reforçando o dia seguinte ao julgamento dessas cautelares. Daí, insistimos bastante nisso, a urgência para o julgamento da sessão na quarta-feira. Lídia, quais os argumentos que foram apresentados pelo PSDB para tentar impugnar a eleição na Assembleia Legislativa no Estado, que aconteceria no dia seguinte? Bem, os principais argumentos trazidos nessas ações diretas de inconstitucionalidade aqui no Supremo são afrontas aos artigos da Constituição que tratam de direitos políticos, principalmente o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, entende-se que houve uma afronta a esse artigo. Esse artigo ele fala justamente da vacância para os cargos de presidente e vice-presidente da República, e pelo princípio da simetria, haveria um artigo na Constituição de Tocantins que se equivale a esse artigo da Constituição Federal. Mas o principal argumento mesmo foi no sentido de que esses candidatos, eles fizeram uma tentativa de protelar o julgamento do processo que visava a cassação dos seus mandatos no TSE. Então, o partido entende que, por ter havido essa demora no julgamento do processo em virtude de atitudes praticadas pelos candidatos, esse processo demorou a ser julgado. Então, se eles não tivessem praticado esses atos, poderia haver ainda a eleição direta e não a eleição indireta pela Assembleia do Estado. Que era justamente um dos pontos questionados. Houve até uma argumentação de que não poderia haver uma eleição indireta por meio da Assembleia Legislativa do Estado. Foi um dos argumentos apresentados no plenário. A tentativa era de que fosse feita uma eleição direta, como normalmente é feita. Inclusive, essa eleição indireta é uma exceção prevista na Constituição Federal e estendida aos estados que podem trazer esse tipo de eleição para as suas constituições estaduais, mas o principal fundamento, além de, obviamente, por ser uma ação direta de inconstitucionalidade, tem que ser alegada alguma afronta à Constituição Federal. Mas o principal argumento foi esse. Se não tivesse ocorrido alguns fatos não tivessem ocorrido para protelar esse processo, eles poderiam ter terminado o processo antes, e daí, antes de 2 anos, teria ocorrido a eleição direta. Porque o ponto fundamental é esse prazo de 2 anos, que ultrapassado aí só poderia ser feita a eleição indireta na Assembleia Legislativa do Estado. Isso, porque a Constituição Federal diz exatamente isso, no artigo 81. Havendo vacância dos cargos de presidente da República e vice-presidente nos primeiros 2 anos do mandato, aí nós teríamos uma eleição direta. 90 dias após a vacância do segundo cargo, no caso de vice-presidente.
Se ocorrer depois desses 2 anos de mandato, aí a eleição já seria feita pelo Congresso Nacional, uma eleição indireta. Consequentemente, estende-se esse artigo da Constituição Federal à Constituição do Estado, que permite também que isso aconteça no Estado. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a essa parte que é o mérito propriamente dito do processo. Mas, voltando um pouquinho antes no tempo, na sessão plenária da quarta-feira, houve a apresentação do relatório pelo ministro César Peluso, seguido das sustentações orais no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro César Peluso, logo após terminar esta fase, ainda repetindo na sessão de quarta-feira, ele apresentou uma questão de ordem envolvendo estes processos. Lembrando que são 2 medidas cautelares que foram apresentadas, pedidas em 2 ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelo PSDB. Vamos rever e na sequência voltamos. Considerando a urgência manifesta do caso e a revogação da Lei 2.143 pela Lei 2.154, e diante do fato de que a petição inicial, antes da manifestação de qualquer dos interessados jurídicos na causa, o autor apresentou uma emenda à petição inicial, passando agora a atacar a nova lei, eu submeto à consideração da Corte a minha proposta de, neste caso excepcional, considerar emendada a petição inicial e apreciar como tal a ação perante a nova lei. Bom, Didier, na verdade, essa questão de ordem foi no sentido até de facilitar o processo. 2 medidas cautelares, o ministro, por conta de informação que ele recebeu, inclusive, do próprio PSDB, considerou que uma das ações estava prejudicada. Por quê? Isso porque o objeto das 2 ações é o mesmo. O que acontece é que o Estado de Tocantins tinha uma lei e a primeira ação foi ajuizada contra essa lei, alegando que essa lei afrontava dispositivos da Constituição Federal, e o próprio Estado fez modificações revogando essa lei, essa primeira lei, e editando uma nova lei. Logo em seguida, quem ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade, o PSDB? fez uma emenda inicial dizendo justamente esses fatos. E, não contente, ajuizou uma outra ação também. Então, o ministro César Peluso, relator, entende que, por haver 2 ações que tratam do mesmo objeto, seria, então, melhor extinguir essa segunda e entender que a primeira, como ela foi emendada, ou seja, foi trazido algum fato novo dizendo da revogação dessa primeira lei, entender que ela é a que deve ser julgada para que não haja necessidade de julgamento de 2 ações que têm o mesmo objeto. E como uma delas prejudicada por conta da própria modificação que foi feita na estrutura legislativa do Estado, né? O Supremo entendeu que deveria ser recebida essa emenda e extinta essa outra ação. Bem, portanto, a questão de ordem foi aprovada pelo plenário e passou o seu julgamento de uma das medidas cautelares que foram pedidas na ação direta em uma das ações diretas de inconstitucionalidade em julgamento. O ministro César Peluso, agora já tratando do mérito propriamente dito, votou no sentido de manter a eleição indireta marcada para quinta-feira, dia 8, para a escolha do novo governador de Tocantins. Ele votou para indeferir a liminar por considerar que a Lei 2.154 de 2009, que trata das eleições no Estado, e diz que caberá à Assembleia Legislativa, regulamenta o pleito e não aparenta ferir a Constituição Federal. Vamos só insistir nesse ponto. A intenção era justamente desta medida cautelar, da ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada, era no sentido de tentar barrar a eleição indireta marcada na Assembleia Legislativa de Tocantins para o dia seguinte, a quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009. Vamos ao trecho do voto do relator. Não me parece apresentar neste juízo provisório nenhum vício de inconstitucionalidade. Não o apresenta do ponto de vista de iniciativa, pois não há a respeito reserva constitucional nem legal conferida ao Poder Legislativo. Tampouco consta alegação ou prova de alguma irregularidade formal no curso do devido processo legislativo, aparecendo, a meu ver, absolutamente irrelevantes no quadro da ação de inconstitucionalidade, as considerações factuais, políticas paralelas desenvolvidas na petição inicial e na tribuna nesta oportunidade. A despeito de ter a rigor sua pertinência adstrita aos termos da lei revogada, a qual esta sim atribuía aos deputados a inscrição de chapas de candidatos, coisa que a lei atual já não prevê, nem colheria ainda o argumento da indispensável participação partidária, porque se aplicaria no caso em que não estivesse prevista, como está na resolução, a inscrição
pelos partidos incidiria diretamente a regra constitucional à falta de norma regulamentar. A impugnação original arguía de inconstitucional a inserção das palavras até no artigo 3º e secreta no artigo 1º da Lei 2143. Mas a lei superveniente, que revogou a lei anterior, não as manteve no texto, estando, pois, prejudicada tal increpação. Só para reforçar, como a Lídia, inclusive, já comentou antes, a questão da eleição indireta era um ponto fundamental justamente nesse entendimento, se tentava barrar. Pesando aqui justamente aquele ponto que foi colocado a respeito do prazo. Passou-se do período de 2 anos, então o argumento de que não poderia haver uma eleição indireta, teria de ser uma eleição direta, não prevaleceu do ponto de vista do voto do relator ministro César Peluso. Por isso, vamos ao trecho final do voto do relator. Resta ver se a votação na eleição direta deva ser aberta ou fechada. A lei vigente adotou-a aberta, tal como, aliás, predicava originalmente o autor. No precedente já tantas vezes citados, o tribunal declarou por maioria a constitucionalidade do preceito de votação aberta. E também aqui transcrevo integralmente, mas não vou ler, os longuíssimos fundamentos do voto do ministro Celso de Mello, dos quais discreparam o ministro Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Paulo Brossat. Manifestei-me quanto ao assunto, embora em casos diversos e com outras implicações, no julgamento do mandato de segurança 26.900, na qual foi relator o ministro Eros Grau, e o fiz nestes termos. Quando a Constituição quis expressamente que a sessão fosse secreta, disse-o. Quando não, deixou a competência regimental de ambas as casas do Congresso decidir se deveria sê-lo ou não. Em outras palavras, a exceção da sessão secreta é a opção do Constituinte, e quando não a elegeu expressamente, o que se pode tirar daí, a meu juízo, é que, outorgando a competência ao regimento da Câmara, ao regimento do Senado e ao do Congresso para regulamentar as matérias, permitiu-lhes facultativamente optarem, segundo as conveniências de ambos os regimentos, pela sessão aberta ou secreta. Creio que a questão não se resolve no plano dos aspectos práticos da opção legislativa aqui adotada, ou seja, o voto aberto, pois há, sob tal perspectiva, bons argumentos em favor de ambas as soluções teóricas. Se, por exemplo, a votação secreta subtrai ao eleitor, na condição de representado, a possibilidade de controlar as escolhas dos representantes, facilita-o a votação aberta, sobretudo quando haja suspeita ou risco de acordos obscuros de bastidores. O princípio da publicidade, que é a regra das deliberações parlamentares na República, também concorre para a ideia de superioridade da votação aberta, sobretudo quando associada ao fato de que o cunho secreto do voto é expediente primacial de tutela do cidadão como eleitor, não de seu representante, cujo dever básico está em dar-lhe conta pública das suas posições no exercício da atividade parlamentar. Mas cumpre não subestimar que é pelo voto secreto o legado de nosso histórico constitucional. Eu não desço, portanto, a uma opção por qualquer uma dessas correntes do ponto de vista da ponderação de suas consequências práticas. Estou convencido, porém, de que para guardar a coerência imprescindível à segurança jurídica e à autoridade mesma das decisões da Corte, a solução adequada e curial é consequência retilínea do juízo de inaplicabilidade da regra da simetria e da reafirmação da autonomia política dos Estados-membros nessa matéria. A definição da modalidade da votação toca ao legislador ordinário estadual, como o afirmou a Corte no caso da ADI 1057, em que o legislador baiano também optara pela votação aberta, como fez aqui o Estado do Tocantins. Não encontro, pois, com devido respeito, razoabilidade jurídica à pretensão. E, diante disso, eu indefiro a medida liminar pleiteada na ADI 4.298 com a emenda e caracterizada a litispendência quanto ao processo da ADI 4.309, eu estou extinguindo este processo sem julgamento de mérito,
nos termos do artigo 267, número 5 do Código de Processo Civil, para que prossiga apenas a primeira ação com a emenda já admitida. É como voto, senhor presidente. A primeira ação com a emenda já apresentada. Em outra palavra, eu estou extinguindo a segunda ação, que é a dispendência, porque reproduz basicamente os mesmos argumentos contra a mesma lei que foi objeto da emenda. Esse ponto final foi basicamente reforçando aquilo que já havia sido colocado na questão de ordem. Havia essa lispendência, ou seja, o mesmo objeto nos dois casos, mas com aquela variante que foi o fato de que a lei que estava sendo questionada numa das ações diretas de inconstitucionalidade, ela já estava prejudicada. Então, ele extinguiu, julgada apenas a ação direta de inconstitucionalidade, a cautelar, na 4.298, e aí o voto propriamente dito com relação ao entendimento do ministro de que não havia inconstitucionalidade na lei questionada por essa lei. Isso, ele entende que houve apenas um segmento desse princípio da simetria que eu falei, que é justamente aquele que diz que o Estado pode fazer a mesma coisa que é determinada pela Constituição Federal, nesses casos de eleições indiretas, desde que não afronte nenhum dispositivo, é claro, o Estado pode seguir o modelo da Constituição Federal. Ele entendeu que não houve afronta alguma. Esse argumento do PSDB de que houve uma demora no julgamento no TSE não levou o ministro a mudar o seu entendimento a respeito do assunto. Entendeu que as eleições deveriam ser realizadas, que a Constituição Estadual e o Estado de Tocantins têm autonomia para isso, para fazer a sua própria Constituição Federal, a sua própria Constituição Estadual. Não houve afronta, então ele entendeu que a segunda ação que foi ajuizada deveria ser realmente extinta por ter o mesmo objeto. Ele até usa a expressão litispendência, ou seja, quando há na Justiça duas ações tramitando ao mesmo tempo e que tratam do mesmo assunto. Isso não deveria acontecer, então ele extingue a segunda. Houve essa questão também do debate, houve um debate, inclusive, na verdade, essa questão que foi colocada pelo ministro logo no início desse trecho do voto que vimos sobre o voto ser ou não secreto. Houve um debate interessante a respeito dessa questão também. E aí um ponto, Lídia, que é o seguinte, o fato de que se tratou de uma medida cautelar que possibilitou a realização da eleição indireta na Assembleia Legislativa no dia 8, na quinta-feira, no dia seguinte, portanto, e que inclusive levou à eleição de Carlos Henrique, do PMDB, o Gaguin, e Eduardo Machado como vice na reeleição realizada. Agora, foi uma medida cautelar. Ainda haverá o julgamento de mérito, de qualquer maneira, nesse caso? Sim, toda vez que nós temos uma liminar, essa liminar ela deve ser posteriormente levada a julgamento pelo plenário também do Supremo para se julgar o mérito. Então, quando a gente fala em liminar e ações cautelares, a regra é que elas não tenham um caráter satisfativo. Mas, às vezes, é impossível você não conceder essa liminar justamente por aquilo que nós falamos no início do programa, que seria a urgência. Se não acontecesse daquela forma, não teria mais finalidade do Supremo estar julgando aquela liminar. Então, o Supremo pode julgar o mérito ainda, com certeza vai acontecer isso, mas normalmente quando isso acontece, simplesmente é uma confirmação daquela liminar que já foi concedida anteriormente. É que prevalecia no caso, quando é concedida a liminar nessas circunstâncias, prevalece a tese de que havia a fumaça do bom direito e por isso a liminar deveria ser concedida ou a cautelar, como nesse caso. Tanto a fumaça do bom direito, que é o fumus boniuris, como o periculum in mora também, ou seja, o perigo da demora. Se não houvesse esse julgamento da liminar, não teria como saber como é que seria a realização dessa eleição já na quinta-feira. Então, havendo esses dois requisitos, o ministro entendeu por bem não autorizar, ou seja, não conceder aquilo que estava sendo pedido pelo partido para impedir o acontecimento dessa eleição. E a eleição aconteceu, como já dissemos, na quinta-feira, no dia 8, no dia seguinte, com a eleição dos respectivos governador e vice-governador do estado de Tocantins. E você vai ver no próximo bloco uma lei distrital do Distrito Federal criando o cargo de agentes penitenciários para a carreira de atividades penitenciárias e outros cargos do quadro de pessoal do Distrito Federal. Será que esta lei ela pode ser considerada inconstitucional? Uma questão para a resposta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Síntese está de volta. Neste segundo bloco, nós vamos acompanhar a revisão, vamos rever
julgamento que aconteceu também como destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 3.916. Relator ministro Eros Grau, Procurador-Geral da República versus Governador e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra os artigos 7º, incisos 1º e 3º e ainda o inciso 13, assim como do parágrafo único da Lei Distrital número 3.669 de 2005. Repetindo que se trata distrital, portanto, do Distrito Federal, e que criou a carreira de atividades penitenciárias e outros cargos no quadro de pessoal do Distrito Federal. Lídia, qual seria a inconstitucionalidade desses dispositivos? Bem, essa ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República e ele entendeu que o Distrito Federal, ao criar esta lei, estaria atingindo uma competência que é uma competência da União. Porque a Constituição Federal diz que a Polícia Civil do Distrito Federal ela deve ser organizada pela União. E o Distrito Federal, ao fazer uma edição dessa lei, por meio da criação desses cargos de técnicos penitenciários, na visão do Procurador-Geral da República, estaria, então, o Distrito Federal infringindo uma competência que seria competência da União. Então, ele entende, o procurador, que houve uma irregularidade na edição dessa lei, que não deveria ter sido editada pelo Distrito Federal, e sim que a União é que teria o poder atribuído pela própria Constituição Federal para criar uma lei que tratasse desse tipo de assunto. Por isso eu insisti bastante também agora que se trata de uma lei distrital do Distrito Federal, porque na organização política brasileira o Distrito Federal ele tem características muito peculiares. Em alguns momentos ele se assemelha à administração de um município, em outras situações ele se assemelha a um estado, né? E em outras ele tem uma característica totalmente própria, como por exemplo neste caso com relação à organização da polícia. E a própria Constituição Federal diz isso. Então, na Constituição existem competências que são apenas da União, tem competências que são concorrentes entre a União, o Estado, o IDF e também o município, e outras que são que alguns estados podem fazer, ou seja, algumas coisas podem ser feitas pelo Estado e outras não, exclusivamente pela União. Nesse caso, então, o que o Procurador-Geral da República alega justamente que houve uma infringência do Distrito Federal ao ao elaborar uma lei que trata de um assunto que é da competência da União Federal. Para o relator, ministro Eros Grau, não houve inconstitucionalidade. Vamos rever. Embora a atividade de guarda dos estabelecimentos prisionais tenha sido atribuída a policiais civis até o advento da lei distrital, ora atacada, limitar o exercício de suas funções ao âmbito de atuação das unidades de polícia civil, guarda e escolta de detentos nas carceragens das delegacias de polícia, isso não significa invadir a competência da União para organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. Não há alteração nenhuma em sua organização administrativa, tampouco no regime jurídico do seu pessoal. A verdade é que, inversamente, a lei distrital preserva as atribuições dos agentes penitenciários da Polícia Civil no seu âmbito próprio de atuação. Por fim, o parágrafo único do artigo 13 estabelece que os agentes penitenciários, à disposição do sistema penitenciário, serão apresentados ao diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal à razão de 1 por 1, de forma proporcional ao número de cargos de técnico penitenciário providos, com data limite até dezembro de 2007. Os documentos acostados aos autos, e vou finalizando, dão conta da realização de concurso público e da subsequente nomeação de centenas de técnicos penitenciários, hoje no pleno exercício de suas funções, organizados em sindicato dos técnicos penitenciários. Este, inclusive, requereu ingresso com o amicus curiae, desse feito, indeferir o pedido em atenção ao entendimento firmado por essa Corte no sentido da impossibilidade de intervenção de terceiros no processo após sua inclusão em pauta. Artigo 4071, relator e ministro Menezes de Direito. No entanto, não obstante, eu recebi a petição como memorial. Essa Corte vem mantendo o entendimento
no sentido de que, uma vez exaurida a vigência temporária da norma impugnada, o processo de controle objetivo resta prejudicado por perda de objeto. Daí porque, quanto àquele parágrafo que falava na substituição 1 por 1 até 31 de dezembro de 2007, com relação a esse parágrafo, a ADI pereceu. No mais, eu estou julgando improcedente o pedido, em relação ao artigo 7º, incisos 1 e 3, e caput do artigo 13, prejudicada, porém, a ADI no que tange ao parágrafo único do artigo 13. Bom, Lídia, vamos fatiar, então, portanto, o voto do ministro relator Eros Grau. Por que ele considerou a inconstitucionalidade prejudicada a ação e que não havia inconstitucionalidade, que não há inconstitucionalidade nessa lei que foi atacada? Bem, ele considera que não houve uma inconstitucionalidade por parte, quando o Distrito Federal resolveu elaborar essa lei, porque ele entende que, na verdade, não houve, por parte do Distrito Federal, uma modificação nas carreiras da Polícia Civil. Realmente ele entende que a Polícia Civil a organização dessa polícia é de competência da União. Porém, na visão do ministro Eros Grau, não houve nenhuma violação à competência da União quando o Distrito Federal edita essa lei. Na verdade, ele entende também que o artigo 24 da Constituição Federal diz que direito penitenciário pode ser tratado tanto pela União como pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, haveria uma competência concorrente desses entes da federação ao elaborar leis que tratem de direito penitenciário. Então, ele mudou a visão que o PGR, o Procurador-Geral da República, tinha. O procurador entende que está atingindo a carreira da Polícia Civil, que deveria ser, então, regulamentada apenas por lei federal. O ministro Eros Grau não, diz que não há inconstitucionalidade, até mesmo porque ele está criando cargos técnicos penitenciários que vão atuar no Distrito Federal e que não houve uma violação às carreiras da Polícia Civil. Então, há também esse outro argumento, que é o de manter uma atividade concorrente desses entes da federação para legislar sobre o direito penitenciário. Então, na visão dele, não há. Então, alguns artigos restaram prejudicados justamente por causa dessa visão que o ministro Eros Grau teve em relação a esses argumentos trazidos pelo Procurador da República. Agora, Lídia, antes de se passar para a votação destes aspectos, que são o mérito, na verdade, da ação, o ministro Marco Aurélio levantou uma questão de ordem, algo que, no entendimento dele, poderia prejudicar a continuidade do julgamento. Qual questão de ordem foi esta? Uma questão de ordem interessantíssima, porque a Constituição Federal, no artigo 103, diz que em todas as ações diretas de inconstitucionalidade deverá haver a participação do advogado-geral da União, e o advogado-geral da União ele tem um papel previsto na Constituição Federal, que é de defender a constitucionalidade daquela norma. Então, até então, toda a doutrina de direito, ela diz que o advogado da União, ele não tem uma escolha, ele teria que, independente da opinião dele, pessoal, ele teria que fazer uma defesa nos autos do processo de que aquela lei é constitucional. E isso não aconteceu neste caso. Quando o advogado da União foi chamado a se manifestar nessa ação direta de inconstitucionalidade, o parecer foi no sentido de que a lei era inconstitucional. Então, o ministro Marco Aurélio levantou essa questão de ordem para saber se o advogado-geral da União tem essa opção de defender a Constituição, de defender a constitucionalidade da lei, ou se não, se ele tem o livre-arbítrio de entender, através dos seus fundamentos jurídicos, é claro, se aquela lei é inconstitucional ou não. Foi essa a questão levantada. Vamos rever trecho, portanto, desta manifestação do ministro Marco Aurélio. Com todas as letras, está no parágrafo 3º do artigo 103, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar, é o caso, a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União. Para quê? Para atuar com independência absoluta, podendo atacar ou defender o ato normativo? Não. Vem a cláusula final, que defenderá o ato ou texto impugnado.
O curador, presidente, não pode atacar o curatelado. Aqui, o papel da Advocacia Geral da União é o papel de proteção ao ato normativo atacado, como está na parte final. O que ocorreu na espécie? Como que o advogado-geral da União, eu não vou chegar nem à lei, deu um parecer no sentido de o tribunal declarar a inconstitucionalidade da lei. Não veio ao processo uma peça como preconizado pela Carta da República, não há uma segunda via para o advogado-geral da União, uma peça defendendo o ato normativo. Então, presidente, o que eu proponho, talvez fique vencido, pouco importa, ficará nos anais do tribunal. A minha posição, a minha leitura do texto que está em bom vernáculo no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal, quanto ao objeto da atuação do advogado-geral da União, que se chame esse processo à ordem e se determine a volta à advocacia, para que a advocacia, já que a Carta a todos submete indistintamente, observe a previsão do parágrafo 3º do artigo 103. Bom, isso, portanto, como você disse, foi uma questão de ordem interessante, porque, de certa maneira, foi um chamamento ao plenário para se manifestar especificamente sobre esta questão. E qual foi a decisão do plenário? A decisão do plenário foi contrária ao entendimento do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio entende que a Constituição é clara e diz que o advogado-geral da União não tem opção, ele tem que defender a lei quando ela quando se entende que ela é inconstitucional. Quando alguém alega que ela é inconstitucional, existe, então, o advogado-geral da União para fazer a defesa da lei. Ele até usa uma frase interessante, que é a de que o curador não pode atacar o curatelado. Então, o curador seria o advogado-geral da União e o curatelado, no caso, seria a lei que estaria sendo atacada. Já alguns ministros, então, por maioria, entenderam que essa questão de ordem não deveria ser levada da maneira como o ministro Marco Aurélio entende e que o advogado-geral da União ele não tem essa obrigatoriedade de fazer a defesa da lei independente dela ser inconstitucional ou não. Ele poderia manifestar-se pela própria inconstitucionalidade, claro, se ele entender pelos fundamentos, trazendo nada assim, nada pessoal em relação à lei, sim trazendo fundamentos jurídicos de que aquela lei é inconstitucional, o que foi realmente feito pela AGU neste caso. Achou realmente que havia uma violação das competências da União. É interessante, o direito ele tem esse aspecto, quando se diz que ele é vivo, a possibilidade de interpretação e a necessidade, no caso do Supremo, de se interpretar as normas para que ela tenha um determinado tipo de vigência na aplicação, na vida real. Isso, com certeza, até porque quando o ministro Marco Aurélio fala que a Constituição, no artigo 103, parágrafo 3º, é clara, diz que o advogado tem que defender a lei. Mas é complicado você exigir que o advogado defenda a lei se aparentemente ou claramente é uma lei inconstitucional. É um papel difícil. Não que ele não tenha que fazer, mas é um papel complicado para um advogado da União ter que fazer a defesa da lei se ele mesmo entende que é uma lei inconstitucional. Então, o papel do Supremo Tribunal Federal é justamente interpretar e trazer a melhor forma de se resolver as questões jurídicas. E também houve a interpretação no sentido de que o julgamento poderia continuar, neste caso especificamente também, sem a necessidade que houvesse manifestação do advogado-geral da União. Isso, até porque ele já se manifestou anteriormente. A proposta do ministro Marco Aurélio era chamar esse feito à ordem, ou seja, organizar o processo, devolver os autos ao advogado da União para que ele fizesse um parecer na defesa da lei. Eles entenderam que isso não era necessário e prosseguiram no andamento do julgamento. Agora, o julgamento ele vai continuar ainda, porque no caso específico deste julgamento foi apresentado o pedido de vista pela ministra Ellen Grace. Portanto, você vai acompanhar posteriormente a apresentação do voto vista da ministra Ellen Grace e, é claro, isso também será um dos destaques aqui em síntese. Você vai acompanhar em direto do plenário transmissões ao vivo dos julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e, no síntese, os destaques das sessões plenárias do STF. Daqui a pouco, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009.
Síntese está de volta. Vamos agora aos destaques da quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009. Inquérito 2486. Relator ministro Carlos Aires Brito. Ministério Público Federal versus Sérgio de Oliveira Cunha. O inquérito foi instaurado para apurar a suposta prática de delitos contra a ordem tributária, além de peculato. Segundo a denúncia, os crimes teriam acontecido mediante a utilização de faturas falsas emitidas por agências de viagem de Rio Branco, no estado do Acre, para reembolso pela Assembleia Legislativa do Estado de supostas passagens aéreas. Um esquema semelhante teria sido utilizado em relação à cota de correspondência que cada parlamentar estadual teria direito para comunicação com eleitores. Lídia, de cara, delitos contra a ordem tributária e peculato. Bem, o crime de peculato é um crime que está previsto no Código Penal, no artigo 312. É um artigo que diz que comete esse crime de peculato aquele funcionário público que se apropria de algum valor ou de algum bem, de que ele tem a posse, que esse bem pode ser público ou particular, e ele tem a posse desse bem por exercer aquele cargo. Então, quando ele se apropria disso, em razão do seu cargo, ele está cometendo o crime de peculato. Já os crimes contra a ordem tributária estão previstos numa lei esparsa e esses crimes são aqueles onde a pessoa reduz ou suprime um tributo mediante diversas condutas, como, por exemplo, falsificar notas fiscais ou então até mesmo omitir informações necessárias, tudo ligado a prática de crimes contra essa ordem tributária. Nós temos uma ordem de tributos que devem ser pagos e caso alguém cometa algum desses tipos de ações, como suprimir, reduzir tributo, emitir nota fiscal falsa ou a própria falsificação de notas, isso tudo gera o tipo penal, faz com que a pessoa se enquadre nessa conduta e pratique um crime contra a ordem tributária. Agora, foi apresentado um inquérito, portanto, a expectativa de que isso se transformasse em ação penal e contra, no caso, o indiciado, não réu ainda, é parlamentar estadual. Por que o processo veio parar no Supremo? Porque depois houve a diplomação dele como deputado federal, então havia uma prerrogativa de foro. Então, todos os deputados federais, quando são diplomados, os processos automaticamente devem vir ao Supremo Tribunal Federal por uma prerrogativa que não beneficia a pessoa em si, mas o cargo, é um benefício do cargo, para que não haja nenhum tipo até assim, não podemos dizer que a Constituição não será atingida se houver o cumprimento dessa prerrogativa do foro. Argumentos apresentados pela defesa. O pagamento das passagens aéreas e as outras vantagens aos deputados seria direito dos membros da legislatura estadual para que pudessem locomover-se até as respectivas bases políticas, bem como para a participação de eventos de interesse do mandato eleitoral em outras unidades da federação. Assim, sobre este entendimento, não detêm os deputados a posse das cotas de passagem, mas o direito de recebê-las como vantagem pessoal e sendo que muitos poderiam ter a possibilidade de optar pelo desembolso direto das passagens, para a compra das passagens, e o ressarcimento através do recebimento das respectivas cotas em espécie, o que não resultaria em nenhuma apropriação ou subtração. O relator do processo, o ministro Carlos Aires Brito, entendeu que há indícios suficientes para justificar a aceitação da denúncia, pelo menos em parte. Houve, a meu sentir, nesta fase prefacial, vontade livre e consciente do desvio do dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou móvel em proveito próprio ou alheio. No caso, em proveito do denunciado e de terceiros, que usufruíram indevidamente das passagens aéreas e da cota de correspondência. Isso no plano, evidentemente, dos indícios de autoria, né? Estou assentando que há indícios convincentes de autoria dos delitos cuja materialidade está aqui documentada à saciedade, no plano da materialidade. Esse é o quadro. Senhor presidente, eu tenho por atendido os requisitos da prova da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, além de ressaltar que a denúncia sinaliza, dentro do possível, não é, dada a natureza do crime, as condutas supostamente protagonizadas pelo denunciado, de modo a evidenciar o elo, não é, o liame entre as condutas e seus beneficiários.
não há dúvida de que a peça de acusação é idônea o suficiente para possibilitar ao denunciado o exercício da ampla defesa. Agora, não posso deixar de ajuizar sobre a precipitação do acatamento das teses defensivas, né? Não posso deixar de dizer que o quadro empírico tracejado não permite rechaçar de plano a imputação ministerial pública. Senhor presidente, quanto ao delito tributário, considerando que o Conselho de Contribuinte ainda não julgou o recurso administrativo e que, portanto, o débito tributário não está constituído definitivamente, eu estou votando pelo trancamento da persecução penal, né, quanto às supostas infrações aos incisos 1 e 2 da lei, ficando suspenso, naturalmente, o curso do prazo prescricional. Eu faço, na linha da nossa pacífica jurisprudência, no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário na via administrativa é que precede toda e qualquer discussão quanto à tipicidade penal das condutas descritas no artigo 1º da Lei 8.137/90. Por amostragem, cito o HC 81.611, Sepúlveda pertence, 88.657 também pertence, o 90.957, ministro Celso de Mello. Diante desse quadro, eu estou recebendo a denúncia quanto ao crime de peculato e voto pelo trancamento da persecução penal quanto ao delito de natureza tributária. Vale insistir aqui que se trata, portanto, de um inquérito e a aceitação, ainda que em parte, das acusações não implica, a gente sempre insiste nisso, em uma condenação. Transforma-se o inquérito em uma ação penal. Isso, agora sim é que começou realmente um processo penal onde os ministros vão fazer toda essa apuração para saber se existe ou não realmente a prática do crime de peculato. Então, o ministro relator, ele entendeu que o inquérito trazia indícios suficientes de autoria e de materialidade com relação ao crime de peculato. E ele não recebeu o inquérito, não recebeu a denúncia com relação ao crime contra a ordem tributária, porque ainda existe um processo administrativo pendente para saber se realmente houve essa prática, e somente depois de finalizado esse procedimento administrativo é que poderia, então, o Ministério Público oferecer uma denúncia, porque o crédito tributário aí sim estaria constituído. Se não há crédito tributário constituído, não podemos ainda falar em suposta prática de algum crime. Então, por esse motivo, ele não recebeu em relação ao crime contra a ordem tributária, recebeu a denúncia em relação ao crime de peculato, e agora sim é que o processo penal se inicia com uma fase de instrução, onde os ministros vão apurar se realmente esse deputado praticou o crime ou não, para somente ao final haver uma condenação ou uma absolvição. Então, vamos acompanhar, portanto, no caso, a continuação agora desta ação penal, já que o entendimento do plenário foi exatamente no sentido de acompanhar o voto do ministro relator Carlos Aires Brito. Agora, o próximo processo, Lídia, ele tem uma curiosidade, porque se trata também de um inquérito 2721, envolvendo também parlamentar, mas aqui não se tratou nesse caso de se decidir sobre a transformação deste inquérito em uma ação penal ou não, pelo recebimento ou não de uma denúncia a ser apresentada no caso. Aqui há uma homologação de transação penal. O que é isso? Bem, na verdade, quando o crime é de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia para que aquele inquérito seja transformado numa ação penal, ele pode fazer uma proposta de acordo, na verdade seria a transação penal. Se aquela pessoa que está sendo investigada aceitar os termos do acordo do Ministério Público, então eles fazem esse acordo e, na verdade, a ação penal não precisa haver essa transformação do inquérito na ação penal. Aqui se trata, então, da prática de um suposto crime de menor potencial ofensivo com relação ao direito ambiental, a construção de uma barragem, Exato. Me parece, e como a pena é pequena, então houve essa manifestação do Ministério Público de oferecer uma proposta. Se o acusado, no caso, aceitar,
Se o investigado aceitar, aí sim não haveria essa ação penal. Aliás, essa transação penal é muito comum, como você disse, nos chamados crimes de menor potencial ofensivo, quando do julgamento, até por conta da Lei 9.099, que é exatamente a lei de criação dos juizados especiais. Isso. Até o ministro Marco Aurélio, ele tem uma crítica em relação a esse tipo de assunto chegar ao Supremo, ou seja, o Supremo Tribunal Federal estaria atuando, na verdade, como um juizado especial. Então, ele entende que isso não poderia, teria que ser revista essa atuação do Supremo. Mas como é um deputado e existe essa prerrogativa de foro, que nós falamos inclusive no inquérito anterior, teria que chegar ao Supremo. O Supremo é o tribunal competente para homologar essas transações feitas entre quem acusa, no caso o Ministério Público, e aquele que está respondendo a um inquérito. Agora, inquérito 2721 com a expectativa desta homologação de transação penal. Do que se tratou essa questão? Nós vamos rever a história desde o início pelo relatório do ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, aqui trata-se de homologação de transação penal. Trata-se de inquérito instaurado para investigar o suposto cometimento do crime descrito no artigo 60 da Lei 9.605, pelo deputado federal Carlos Eduardo Torres Gomes, consistente na construção de uma barragem no loteamento São Silvestre, em Palmas, Tocantins, sem a devida licença ambiental. Técnicos do IBAMA, ouvidos no curso da investigação, confirmaram a existência da barragem e o impacto ambiental negativo da construção que prejudicou a fauna aquática do córrego tal. O deputado federal Carlos Eduardo Torres Gomes admitiu ter executado o represamento sem o licenciamento da obra, com interrupção temporária do curso da água. Há ainda o laudo número tal, que apontou os impactos da obra na área de preservação permanente, inclusive com risco à saúde dos moradores das proximidades da região afetada. Por fim, administrativamente, o IBAMA aplicou ao parlamentar a multa no valor de R$10 mil. Esse é o relatório, senhor presidente. No voto, o ministro relator, Joaquim Barbosa, ele diz como foi a proposta apresentada pelo Ministério Público de transação penal, bem como a manifestação do parlamentar sobre a proposta. Vamos rever. O crime investigado no presente inquérito é punido com detenção de 1 a 6 meses e multa. Constatando o cumprimento dos requisitos necessários à proposta de transação penal, o Procurador-Geral da República assim se manifestou, aspas, as folhas de antecedentes penais do investigado, juntadas aos autos, demonstram a inexistência de condenação criminal anterior e que estão presentes os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício. Assim, diante do disposto no artigo 76 da Lei 9.099, o Ministério Público Federal vem oferecer proposta de transação penal ao indiciado, mediante a aplicação da pena restritiva de direito, nos seguintes termos: comparecimento pessoal, uma vez por mês, durante 6 meses, na entidade Associação Brasileira dos Deficientes Visuais, localizada na SGAS 903, lote 78, bloco D, Brasília, para doação de 20 cestas básicas e 10 resmas de papel braille. Deve ainda justificar mensalmente ao Supremo Tribunal Federal o cumprimento da medida imposta. Notificado pessoalmente, o deputado federal indiciado assim se manifestou em nome próprio sobre a proposta e, posteriormente, ratificou por petição protocolada por seu advogado. E sustentou o seguinte, naquela ocasião, aspas, o indiciado não se opõe à proposta ora ofertada pelo Ministério Público Federal. No entanto, gostaria de propor uma pequena alteração nos termos do acordo em questão, pelas razões que seguem. Por se tratar o indiciado de deputado federal em pleno exercício de seu mandato parlamentar e ainda por ter sido eleito por outro estado que não do Distrito Federal, o mesmo possui uma agenda de atividades bastante intensa, tendo que conciliar sua presença em Brasília com suas atividades políticas no estado do Tocantins e ainda em outros estados da Federação. Este fator dificulta o cumprimento da obrigação proposta pelo Ministério Público em comparecer uma vez ao mês à entidade escolhida.
Diante do exposto, o indiciado requer a este tribunal que os termos do acordo sejam alterados para que o mesmo cumpra a obrigação de comparecer à entidade apenas uma vez, doando nesta visita única o que seria o total a ser doado durante o período de 6 meses. Fecha aspas. O Ministério Público Federal se opôs à proposta alternativa, entendendo que não atenderia ao objetivo da medida ofertada. Posteriormente, através de seu advogado, o indiciado reiterou os termos da sua manifestação, salientando que, aspas, caso Vossa Excelência não admita a hipótese de reencaminhamento ao Ministério Público Federal para o reexame da proposta à luz da superveniência de fato novo, que seria a assunção da presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, o indiciado doravante ratifica a concordância com a proposta ministerial de transação penal, na forma originalmente apresentada, requerendo a sua homologação para iniciar o seu cumprimento. Sobre esta proposta feita pelo parlamentar e a manifestação do Ministério Público, em instantes já vamos ver qual foi o posicionamento do ministro relator neste caso. Mas eu gostaria de perguntar rapidamente para a Lídia sobre esse aspecto que foi colocado sobre os antecedentes relacionados a quem está sendo apresentada a proposta de transação penal, ou seja, há requisitos para que seja apresentada essa proposta. Isso, vários requisitos. A Lei 9.099 de 95 é a Lei do Juizado Especial Civil e Criminal, e ela traz esses requisitos. Então, não pode ser um crime que tenha um potencial ofensivo muito alto, ou seja, tem que ser um crime que tenha pena máxima de até 2 anos. No caso, a pena era de detenção e com certeza era uma pena menor de 2 anos. Então, havendo essa possibilidade, ou seja, cumprindo todos aqueles requisitos previstos em lei, é possível que o Ministério Público ofereça. É até mais vantajoso para o Estado e para o próprio parlamentar, no caso, que cumpra essa transação penal, esse acordo feito com o Ministério Público, até para que o Estado não tenha esse número muito grande de pessoas cumprindo pena de prisão no país. Então, foi uma proposta trazida pela Lei 9.099, que tem atingido um sucesso grande, justamente pelo fato de que, além de ajudar terceiros, no caso aqui a proposta foi de ajuda em relação aos deficientes visuais, também traz essa possibilidade de não encher o sistema carcerário de pessoas que estariam cumprindo penas menores do que crimes graves praticados pelo país afora. E, como vimos, houve uma proposta de uma modificação nessa transação penal apresentada pelo parlamentar e a manifestação contrária do Ministério Público. Vamos ver o final do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Considero que a proposta do indiciado, no sentido da doação integral das 120 cestas básicas e 60 resmas de papel braille, em uma única oportunidade, poderia conduzir ao perecimento dos alimentos e até mesmo a problemas para o armazenamento desta quantidade de alimentos e de papéis. Não é efetivamente o ideal. Além disso, o indiciado deverá comparecer apenas uma vez por mês à entidade social indicada pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não vislumbro qualquer dificuldade em conciliar o cumprimento da transação penal com o fiel exercício dos seus deveres parlamentares. Embora parte da doutrina sustente que a prestação pecuniária só pode ser feita em dinheiro e não através de bens, a pena alternativa proposta pelo Ministério Público atinge a finalidade da transação penal e confere rápida solução ao litígio, atendendo melhor aos fins do procedimento criminal estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo. Assim, diante do exposto e diante da concordância do indiciado com a transação proposta pelo Ministério Público, eu homologo a proposta de transação penal. Como voto. E assim não foi aceita a modificação, a contraproposta, né? Nós temos o voto do relator, ficou bem claro, inclusive, a motivação, e foi acompanhado pelo plenário, e houve a homologação nos termos do voto do relator. Isso, até porque a transação penal ela não tem uma finalidade simplesmente de cumprir uma decisão, uma pena, não é assim, também tem um caráter educativo daquela pessoa que está participando desse acordo no Ministério Público. O ministro Joaquim Barbosa entende que se o parlamentar fosse até o
o local onde ele tem que cumprir essa decisão e simplesmente entregasse lá as cestas básicas de uma vez só e o papel, haveria até um problema de perecimento do alimento e de armazenamento do papel. Então, não era esse o objetivo. Ele tem que ir lá todo mês, cumprindo sistematicamente. Isso, exatamente, como foi proposto pelo Ministério Público. Bem, esse foi o último destaque do nosso programa de hoje. Lídia, portanto, encontro marcado já na próxima semana com mais destaques das sessões plenárias do Supremo. Com certeza, estaremos aqui. E obrigado você por estar conosco e continue aqui na TV Justiça. Síntese está de volta. Neste segundo bloco, nós vamos acompanhar a revisão, vamos rever o julgamento que aconteceu também como destaque no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 3.916. Relator ministro Eros Grau, Procurador-Geral da República versus Governador e Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra os artigos 7º, incisos 1º e 3º e ainda o inciso 13, assim como do parágrafo único da Lei Distrital número 3.669 de 2005. Repetindo que se trata distrital, portanto, do Distrito Federal, e que criou a carreira de atividades penitenciárias e outros cargos no quadro de pessoal do Distrito Federal. Lídia, qual seria a inconstitucionalidade desses dispositivos? Bem, essa ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República e ele entendeu que o Distrito Federal, ao criar esta lei, estaria atingindo uma competência que é uma competência da União. Porque a Constituição Federal diz que a Polícia Civil do Distrito Federal ela deve ser organizada pela União. E o Distrito Federal, ao fazer uma edição dessa lei, por meio da criação desses cargos de técnicos penitenciários, na visão do Procurador-Geral da República, estaria, então, o Distrito Federal infringindo uma competência que seria competência da União. Então, ele entende, o procurador, que houve uma irregularidade na edição dessa lei, que não deveria ter sido editada pelo Distrito Federal, e sim que a União é que teria o poder atribuído pela própria Constituição Federal para criar uma lei que tratasse desse tipo de assunto. Por isso eu insisti bastante também agora que se trata de uma lei distrital do Distrito Federal, porque na organização política brasileira o Distrito Federal ele tem características muito peculiares. Em alguns momentos ele se assemelha à administração de um município, em outras situações ele se assemelha a um estado, né? E em outras ele tem uma característica totalmente própria, como por exemplo neste caso com relação à organização da polícia. E a própria Constituição Federal diz isso. Então, na Constituição existem competências que são apenas da União, tem competências que são concorrentes entre a União, o Estado, o IDF e também o município, e outras que são que alguns estados podem fazer, ou seja, algumas coisas podem ser feitas pelo Estado e outras não, exclusivamente pela União. Nesse caso, então, o que o Procurador-Geral da República alega justamente que houve uma infringência do Distrito Federal ao ao elaborar uma lei que trata de um assunto que é da competência da União Federal. Para o relator, ministro Eros Grau, não houve inconstitucionalidade. Vamos rever. Embora a atividade de guarda dos estabelecimentos prisionais tenha sido atribuído a policiais civis até o advento da lei distrital, ora atacada, limitar o exercício de suas funções ao âmbito de atuação das unidades de polícia civil, guarda e escolta de detentos nas carceragens das delegacias de polícia, isso não significa invadir a competência da União para organizar a Polícia Civil do Distrito Federal. Não há alteração nenhuma em sua organização administrativa, tampouco no regime jurídico do seu pessoal. A verdade é que, inversamente, a lei distrital preserva as atribuições dos agentes penitenciários da Polícia Civil no seu âmbito próprio de atuação. Por fim, o parágrafo único do artigo 13 estabelece que os agentes penitenciários, à disposição do sistema penitenciário, serão apresentados ao diretor-geral da Polícia Civil
do Distrito Federal à razão de 1 por 1, de forma proporcional ao número de cargos de técnico penitenciário providos, com data limite até dezembro de 2007. Os documentos acostados aos autos, e vou finalizando, dão conta da realização de concurso público e da subsequente nomeação de centenas de técnicos penitenciários, hoje no pleno exercício de suas funções, organizados em sindicato dos técnicos penitenciários. Este, inclusive, requereu ingresso com o amicus curiae, desse feito, indeferir o pedido em atenção ao entendimento firmado por essa Corte no sentido da impossibilidade de intervenção de terceiros no processo após sua inclusão em pauta. Artigo 4071, relator e ministro Menezes de Direito. No entanto, não obstante eu recebi a petição como memorial, essa Corte vem mantendo o entendimento, no sentido de que, uma vez exaurida a vigência temporária da norma impugnada, o processo de controle objetivo resta prejudicado por perda de objeto. Daí porque, quanto àquele parágrafo que falava na substituição 1 por 1 até 31 de dezembro de 2007, com relação a esse parágrafo, a ADI pereceu. No mais, eu estou julgando improcedente o pedido, em relação ao artigo 7º, incisos 1 e 3, e caput do artigo 13, prejudicada, porém, a ADI no que tange ao parágrafo único do artigo 13. Bom, Lídia, vamos fatiar, então, portanto, o voto do ministro relator Eros Grau. Por que ele considerou a inconstitucionalidade prejudicada a ação e que não havia inconstitucionalidade, que não há inconstitucionalidade nessa lei que foi atacada? Bem, ele considera que não houve uma inconstitucionalidade por parte, quando o Distrito Federal resolveu elaborar essa lei, porque ele entende que, na verdade, não houve, por parte do Distrito Federal, uma modificação nas carreiras da Polícia Civil. Realmente ele entende que a Polícia Civil a organização dessa polícia é de competência da União. Porém, na visão do ministro Eros Grau, não houve nenhuma violação à competência da União quando o Distrito Federal edita essa lei. Na verdade, ele entende também que o artigo 24 da Constituição Federal diz que direito penitenciário pode ser tratado tanto pela União como pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, haveria uma competência concorrente desses entes da federação ao elaborar leis que tratem de direito penitenciário. Então, ele mudou a visão que o PGR, o Procurador-Geral da República, tinha. O procurador entende que está atingindo a carreira da Polícia Civil, que deveria ser, então, regulamentada apenas por lei federal. O ministro Eros Grau não, diz que não há inconstitucionalidade, até mesmo porque ele está criando cargos técnicos penitenciários que vão atuar no Distrito Federal e que não houve uma violação às carreiras da Polícia Civil. Então, há também esse outro argumento, que é o de manter uma atividade concorrente desses entes da federação para legislar sobre o direito penitenciário. Então, na visão dele, não há. Então, alguns artigos restaram prejudicados justamente por causa dessa visão que o ministro Eros Grau teve em relação a esses argumentos trazidos pelo Procurador da República. Agora, Lídia, antes de se passar para a votação destes aspectos, que são o mérito, na verdade, da ação, o ministro Marco Aurélio levantou uma questão de ordem, algo que, no entendimento dele, poderia prejudicar a continuidade do julgamento. Qual questão de ordem foi esta? Uma questão de ordem interessantíssima, porque a Constituição Federal, no artigo 103, diz que em todas as ações diretas de inconstitucionalidade deverá haver a participação do advogado-geral da União, e o advogado-geral da União ele tem um papel previsto na Constituição Federal, que é de defender a constitucionalidade daquela norma. Então, até então, toda a doutrina de direito, ela diz que o advogado da União, ele não tem uma escolha, ele teria que, independente da opinião dele, pessoal, ele teria que fazer uma defesa nos autos do processo de que aquela lei é constitucional. E isso não aconteceu neste caso. Quando o advogado da União foi chamado a se manifestar nessa ação direta de inconstitucionalidade,
o parecer foi no sentido de que a lei era inconstitucional. Então, o ministro Marco Aurélio levantou essa questão de ordem para saber se o advogado-geral da União tem essa opção de defender a Constituição, de defender a constitucionalidade da lei, ou se não, se ele tem o livre-arbítrio de entender, através dos seus fundamentos jurídicos, é claro, se aquela lei é inconstitucional ou não. Foi essa a questão levantada. Vamos rever trecho, portanto, desta manifestação do ministro Marco Aurélio. Com todas as letras, está no parágrafo 3º do artigo 103, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar, é o caso, a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União. Para quê? Para atuar com independência absoluta, podendo atacar ou defender o ato normativo? Não. Vem a cláusula final, que defenderá o ato ou texto impugnado. O curador, presidente, não pode atacar o curatelado. Aqui, o papel da Advocacia Geral da União é o papel de proteção ao ato normativo atacado, como está na parte final. O que ocorreu na espécie? Como que o advogado-geral da União, eu não vou chegar nem à lei, deu um parecer no sentido de o tribunal declarar a inconstitucionalidade da lei. Não veio ao processo uma peça como preconizado pela Carta da República, não há uma segunda via para o advogado-geral da União, uma peça defendendo o ato normativo. Então, presidente, o que eu proponho, talvez fique vencido, pouco importa, ficará nos anais do tribunal. A minha posição, a minha leitura do texto que está em bom vernáculo no parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal, quanto ao objeto da atuação do advogado-geral da União, que se chame esse processo à ordem e se determine a volta à advocacia, para que a advocacia, já que a Carta todos submete indistintamente, observe a previsão do parágrafo 3º do artigo 103. Bom, isso, portanto, como você disse, foi uma questão de ordem interessante, porque, de certa maneira, foi um chamamento ao plenário para se manifestar especificamente sobre esta questão. E qual foi a decisão do plenário? A decisão do plenário foi contrária ao entendimento do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio entende que a Constituição é clara e diz que o advogado-geral da União não tem opção, ele tem que defender a lei quando ela quando se entende que ela é inconstitucional. Quando alguém alega que ela é inconstitucional, existe, então, o advogado-geral da União para fazer a defesa da lei. Ele até usa uma frase interessante, que é a de que o curador não pode atacar o curatelado. Então, o curador seria o advogado-geral da União e o curatelado, no caso, seria a lei que estaria sendo atacada. Já alguns ministros, então, por maioria, entenderam que essa questão de ordem não deveria ser levada da maneira como o ministro Marco Aurélio entende e que o advogado-geral da União ele não tem essa obrigatoriedade de fazer a defesa da lei independente dela ser inconstitucional ou não. Ele poderia manifestar-se pela própria inconstitucionalidade, claro, se ele entender pelos fundamentos, trazendo nada assim, nada pessoal em relação à lei, sim trazendo fundamentos jurídicos de que aquela lei é inconstitucional, o que foi realmente feito pela AGU neste caso. Achou realmente que havia uma violação das competências da União. É interessante, o direito ele tem esse aspecto, quando se diz que ele é vivo, a possibilidade de interpretação e a necessidade, no caso do Supremo, de se interpretar as normas para que ela tenha um determinado tipo de vigência na aplicação, na vida real. Isso, com certeza, até porque quando o ministro Marco Aurélio fala que a Constituição, no artigo 103, parágrafo 3º, é clara, diz que o advogado tem que defender a lei. Mas é complicado você exigir que o advogado defenda a lei se aparentemente ou claramente é uma lei inconstitucional. É um papel difícil. Não que ele não tenha que fazer, mas é um papel complicado para um advogado da União ter que fazer a defesa da lei se ele mesmo entende que é uma lei inconstitucional. Então,
O papel do Supremo Tribunal Federal é justamente interpretar e trazer a melhor forma de se resolver as questões jurídicas. E também houve a interpretação no sentido de que o julgamento poderia continuar, neste caso especificamente também, sem a necessidade de se enviar, que houvesse manifestação do advogado-geral da União. Isso, até porque ele já se manifestou anteriormente. A proposta do ministro Marco Aurélio era chamar esse feito à ordem, ou seja, organizar o processo, devolver os autos ao advogado da União para que ele fizesse um parecer na defesa da lei. Eles entenderam que isso não era necessário e prosseguiram no andamento do julgamento. Agora, o julgamento ele vai continuar ainda, porque no caso específico deste julgamento foi apresentado o pedido de vista pela ministra Ellen Grace. Portanto, você vai acompanhar posteriormente a apresentação do voto vista da ministra Ellen Grace e, é claro, isso também será um dos destaques aqui em síntese. Você vai acompanhar em direto do plenário transmissões ao vivo dos julgamentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e, no síntese, os destaques das sessões plenárias do STF. Daqui a pouco, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 8 de outubro de 2009.